anos, o browser abriu as portas da web. O Google organizou a atenção. E o smartphone virou nosso principal ponto de entrada no mundo digital. Agora, com a inteligência artificial generativa avançando cada vez mais, uma nova pergunta se impõe. O que significa viver em um mundo AI first? E quem vai liderar essa experiência? Eu sou Lara Silver, editora executiva da MIT Sloan Management Review Brasil. Você é nosso convidado e hoje eu tenho a honra de compartilhar esta mesa, esse estúdio, com o Santiago Andreuza, diretor de produtos aqui da MIT Sloan Review e também do Cenex. Tudo bom, Santi? Tudo certo, muito obrigado pelo convite. E para falar desse tema tão apropriado para quem se prepara hoje para o futuro que vem do futuro, nós recebemos aqui no estúdio o Roberto Oliveira, que além de cofundador e CEO da Blip, uma das maiores e principais plataformas de inteligência conversacional do país, ele também é nosso colunista na MIT Sloan Management Review Brasil. Legal, muito obrigado, um prazer imenso estar aqui. Adoro a MIT Sloan, adoro a MIT, na verdade. Já fui fazer turismo lá algumas vezes, tem algumas histórias legais de lá também, mas estou super animado, vamos bater um papo. Show. Boa, vamos lá. E para começar, Roberto, a gente quer entender um pouquinho da tua história com tecnologia, com inteligência artificial, esse teu pioneirismo, vamos dizer assim, no que hoje a Blip entrega como uma solução que eu acredito que já deve ter sido um projeto, uma ideia, com erros e acertos, com uma jornada longa. Então a gente quer entender um pouquinho quando que se tornou esse AI early adopter, vamos dizer assim. Legal, então, assim, a minha história começou como empreendedor em 1997, vendendo telefone celular. E não começou com uma ideia, a ideia era assim, vamos montar uma empresa? E eu gosto muito de falar, tem um livro que eu adoro, que é o Black Swan, e depois o Antifrágil, que é uma das coisas que eu mais gosto de contar da nossa história, que a gente está aqui não foi porque a gente teve ideia e foi executar, é porque coisas inesperadas foram acontecendo, mas a gente sempre teve a capacidade de olhar para aquela coisa inesperada e falar, pô, isso é uma oportunidade, vamos tentar fazer isso. Então eu comecei vendendo celular, não vou entrar como que surgiu, mas foi um Black Swan também. Depois da venda de celular, a gente foi convidado para montar uma assistência técnica da Nokia autorizada. Acabamos virando a maior assistência técnica autorizada do Brasil. E eu me aproximei muito da Nokia e da operadora, na época Telemix Celular. E por causa dessa interação, em 1999, bolha da internet, eles estavam falando de internet móvel. E era uma tecnologia chamada WAP, que deu errado, mas que fez com que a gente montasse a empresa na época que o primeiro nome da Blip foi TakeNet, onde a ideia era leve a internet com você, TakeNet. E aí a gente também, por um Black Swan, a gente teve a sorte de apostar no desenvolvimento de uma plataforma de ringtones, musiquinha de celular. Legal. E a gente, na época, fez uma inovação global, porque se vendia no mundo inteiro ringtone através de publicações em revistas, principalmente TV a cabo. Eu me lembro. Porque vendia mandando código. O pessoal criava um código, você tinha que mandar o código. E a interface era SMS. E aí a gente, um dia lá, discutindo como fazer a nossa solução, uma pessoa que não era da área de engenharia, era o nosso publicitário, a gente estava discutindo o código, eu falei assim, para que você precisa de um código se o nome da música já é um código? Aí todo mundo olhou para o outro e não faz sentido. Aí a gente criou o nosso primeiro chatbot, que na verdade foi uma experiência conversacional. Lá em 99, então a gente começou já, na época não chamava chatbot, era simplesmente uma conversa. Então a gente aprendeu e entrou nesse mundo muito cedo. E encurtando a história, né, aconteceram várias coisas, a gente vendeu a empresa, depois recomprou de novo, mas em 2014 o WhatsApp estava matando o SMS, e aí a gente decidiu apostar que o WhatsApp não ia ser a nossa morte, mas sim a maior oportunidade, porque se o WhatsApp se tornasse uma plataforma aberta, a gente sabia que a gente ia conseguir fazer qualquer coisa através de uma conversa no WhatsApp para as marcas. Daí a gente começou a desenvolver o Blip, e demorou 4 anos, o WhatsApp abriu no dia 1º de agosto de 2018,
E a gente começou, não era focado em AI, era focado em experiência do usuário, e ainda é experiência do usuário, através de conversas, e conversas no WhatsApp, que é onde está todo mundo. Eu gosto de falar que o AI, ele surge, a gente, desde o início, a gente sempre usou o AI, hoje eu chamo de Legacy AI, vocês devem lembrar do IBM Watson, Google Dialogflow, a gente sempre usou, mas realmente, a partir de novembro de 2022, o chat GPT mudou tudo, né? E o que eu gosto de falar também, que o legal do chat GPT não é o GPT, é o chat, porque é o chat que trouxe o AI para frente do consumidor. E hoje todo mundo adora usar o chat GPT, né? Então, e aí o Gen AI veio acelerando muito tudo que a gente faz. E eu posso depois explicar um pouco mais o que a gente faz, mas é mais ou menos isso a nossa vida. Não foi assim, vamos fazer uma empresa de AI. A tecnologia para a gente sempre foi a ferramenta. O que realmente foi a grande inspiração que a gente teve foi levar as marcas para dentro do WhatsApp e focar em entregar uma boa experiência, seja de engajamento, seja de venda, seja de atendimento. E o resto aí é consequência. Roberto, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar aqui no início do nossa gravação, nosso podcast, é sobre quem é a pessoa por trás do empreendedor, por trás do cargo, por trás dessa figura nacional importante que você se tornou aqui para o mercado de experiências, né, experiências conversacionais. Você já ficou claro para mim que você tem um espírito empreendedor, obviamente, muito, muito, muito forte, muito firme aqui. Que outras características que você entende, valores que você entende que foram determinantes para essa trajetória que você brevemente descreveu aqui para gente? Quem é o líder aí por trás? Aliás, quem é a pessoa por trás do líder, né? Eu tenho uma pergunta que eu mesmo me faço de vez em quando, é que de onde que veio o otimismo? Porque eu sou muito otimista. E eu acho, assim, para a gente empreender, você tem que ser muito otimista. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi muito na minha história, e assim, eu comecei vendendo celular, varejo. Eu sofri muito, eu aprendi muito na dor. Assim, a minha esposa gosta de falar comigo que a gente aprende no amor ou na dor, né? Então, é muito melhor aprender no amor, mas se você não aprende no amor, você vai acabar aprendendo na dor. Então eu aprendi muito e eu acabei sendo muito conservador também. É um otimismo, mas com o pé no chão. E eu gosto sempre de estar preparado para o worst cenário, para o pior caso. Então eu acho que isso sempre... Eu acho que isso é uma coisa que faz diferença, com certeza. Mas uma coisa que também eu acho que, especialmente por estar na área de tecnologia, foi muita influência que eu tive com meu pai. Meu pai era cientista do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu nasci em São José dos Campos, apesar de morar em Belo Horizonte há mais de 40 anos. E eu lembro, assim, como se fosse hoje, o meu pai falando das coisas que eles estavam fazendo no INPE, que era coletar imagens através de sinais de satélites, transformar isso numa tecnologia para previsão meteorológica. E depois ele acabou criando uma empresa também. E aí o fato de ter visto meu pai criar uma empresa de tecnologia, e meu pai falava muito comigo que o produto que ele estava desenvolvendo era o melhor do mundo. E eu era muito novo, eu tinha 15 anos. E isso eu acho que me incutiu a ideia de que era possível fazer tecnologia de primeiro mundo aqui no Brasil. E a gente está conseguindo fazer isso, né? Hoje a gente é reconhecido como a melhor plataforma para estar no WhatsApp. A gente tem vários clientes aqui no Brasil, mas hoje a gente também já tem presença em vários outros países. A gente tem clientes pagantes em mais de 35 países. E eu sou muito família também. Eu sou casado com a Graziella, pai da Manu, do Pedro, do Joãozinho. E uma coisa que eu adoro é ficar vendo a interação deles com a tecnologia. Aconteceu uma história essa semana comigo que eu fiquei, assim, chocado. Mas depois eu posso contar, se vocês tiverem curiosidade. Eu tenho, mas agora eu tenho uma pergunta para te fazer aqui também, que também me desperta bastante curiosidade aqui. O tema AI First vem ganhando força, a gente inclusive conversou bastante sobre isso, você tem escrito sobre isso bastante também. Sim. Na sua coluna. Aliás, convido todos a lerem a coluna do Roberto,
muito, muito, muito boa. Legal. E aí eu queria entender, assim, o que você define que é, para você, o que é uma liderança AI First? E outra coisa, o que é como que é liderar um negócio AI First? Então, o que é uma liderança AI First e como que é liderar um negócio AI First e como se chega num negócio AI First também, né? Duas coisas, né? Eu acho assim, e até teve um artigo que eu escrevi, que acho que é talvez o mais legal, eu gosto de todos, mas esse realmente é um negócio que eu acho que às vezes as pessoas não se atentam a isso. Que são duas perspectivas, né? A perspectiva da audiência, que eu chamei, que é onde as experiências AI First vão acontecer, né? E para mim é muito claro que o que está acontecendo na verdade, é uma mudança de paradigma de como as pessoas interagem, né? O famoso, a famosa frase de que agora as máquinas aprenderam a falar com os humanos não precisam mais aprender como falar com as máquinas. E essas experiências são experiências conversacionais. Então, eu acho que nessa perspectiva assim, de visão do que é AI First, são essas experiências que provavelmente vão ser muito mais conversacionais e vão estar acontecendo dentro de plataformas conversacionais. O WhatsApp é uma delas, o artigo eu falo bastante sobre isso. E a outra perspectiva, a perspectiva de infraestrutura, que hoje que é a mais famosa, vamos dizer assim, né, que tem o case da NVIDIA, né, que está super na frente com o desenvolvimento dos chips e o desenvolvimento dos LLMs também, né, que são investimentos que estão chegando em trilhões de dólares, onde as big techs, né, as hyperscales estão fazendo esses investimentos, que é basicamente investimento de infraestrutura. Como é que isso se torna uma coisa prática para quem está usando, na verdade? Aí tem o mundo B2C, né? E o mundo B2C, então, está indo aí essa guerra da audiência, é onde vão estar as pessoas tendo. E aí o ChatGPT hoje está se destacando, impressionante como está crescendo no Brasil. Você vê o Google evoluindo também, se tornando conversacional. Tem outros players também, o Grok e por aí vai. E o que a gente se posiciona é meio que está no meio do caminho disso, ajudando as marcas a estar em todos os portais, vamos dizer assim, e tendo flexibilidade, velocidade, escalabilidade para usar a melhor tecnologia, a melhor infraestrutura para poder entregar uma boa experiência. Mas o software tem essa característica de poder evoluir. E se você pegar a história de todas as empresas, desde a época web, depois na mobile internet e agora no AI First, todo produto de sucesso de software ele evolui praticamente todo mês. Todo mês faz um update, né? E esse update ele é fruto de uma análise das interações que estão acontecendo dentro do próprio software. E o que é o mais legal do Gen AI agora é que você consegue realizar não só análises de tudo que está acontecendo de forma muito eficiente, né? Entender todas as interações, transformar isso em insights, como também desenvolver experimentos para testar se aquela ideia que você está tendo, aquele insight que está tendo, vai realmente funcionar. Então, a liderança na era AI First, ela tem que ter um mindset, um software mindset, e ela tem que ser muito aberta a esse processo de experimentação e de aprendizado e evolução contínua. Eu acho que é muito isso, é ter essa capacidade de focar na experiência e tentar entender tudo que está acontecendo, e a capacidade também de estar experimentando e lançando a cada dia uma nova versão do que a gente chama de contato inteligente, que é uma nova forma de aplicativo, que é a marca nesse mundo AI First. Legal, legal. Um desafio, né? Ser uma liderança AI First, né? Porque tem que ser, que nem você falou, empreendedor, tem que ser uma pessoa que se arrisca, mas com o pé no chão também. Então, né? no fundo, é aprendizado. Assim, é a capacidade de
de focar no usuário e não na tecnologia. Eu gosto muito de lembrar, às vezes... Para quem a gente está fazendo, né? Para a gente mesmo ou para o... Eu participei de um painel outro dia num evento que eles pediram assim, qual que é a recomendação que você dá de AI para a gente? Eu falei, minha primeira recomendação não é falar que você vai fazer AI. É pegar um problema. Qual que é o principal problema que você tem no seu negócio hoje? E se focar em como você usa a tecnologia para resolver aquele problema. Assim, não muda, não mudou. A tecnologia é mais poderosa, com certeza. É uma nova forma de desenvolver software. Mas o processo é o mesmo. Você tem que estar focado em resolver os problemas de negócio. Sim. E o impacto vai ser gigantesco. Inclusive, esse pensamento crítico, ele cada vez é mais importante. Sim. Né? Porque achar o problema está cada vez mais difícil porque eles estão meio entranhados, né? Não, acho que os problemas estão se... O mundo está complexo, enfim, toda aquela história. Eu acho que essa percepção da busca do problema e qual resolver também acaba sendo um desafio não cada vez maior, mas né, até por essa ansiedade de querer implementar, muitas vezes a gente esquece de achar o problema certo. Né? Então, vou fazer até uma provocação para vocês e tentando explicar um pouco do que eu acho. Fazer a pergunta, às vezes, é muito mais difícil do que fazer a resposta. E, no fundo, como as respostas são muito bonitas, todo mundo acha hoje que o mundo se resolveu, né? Que, nossa, vai dominar o mundo, vai mudar tudo, todo mundo vai perder o emprego, tem uns cenários meio pessimistas, né? Mas se você parar para pensar, cara, o difícil não é fazer a resposta, é fazer a pergunta. E para você fazer um bom uso da tecnologia de GenAI, você tem que, na verdade, ser bom em fazer perguntas. Então, não é tão mágico assim quanto parece, entendeu? Porque o desafio continua sendo muito grande. Quais as perguntas que realmente têm que ser feitas e o desenvolvimento dos prompts, etc. Né? Então, é um desafio. Vocês estão fazendo muitas perguntas aqui. Estão fazendo a parte mais difícil. Não, a gente tem mais. Eu te fazer, mas eu tenho algumas aqui na minha cabeça depois de toda essa conversa. Eu tenho uma pergunta que ela é bem rápida, assim. Ela é mais para entender a tua visão dos tempos e movimentos desse movimento de IA, assim. Quais foram os grandes pontos ali de inflexão que tu vê quando a gente fala nos últimos 30 anos, a nível de tecnologia, até chegar onde a gente está agora com essas IAs surgindo cada vez mais rápido? Assim, falando que a gente comentou no início ali, né, passando do browser para o Google, para o smartphone, e agora a gente está aqui, já avançamos e estamos numa IA generativa que muda totalmente o panorama. A timeline do Roberto. Isso, que pena que não foi essa timeline. Não, então, eu acho assim, a tecnologia e o desenvolvimento da tecnologia e o AI tem uma história já longa, né? Mas eu gosto muito de olhar na perspectiva do behavior do consumidor. E a grande alavanca da internet surgiu com a invenção dos browsers, que permitiu, então, que a experiência fosse uma experiência Até então era só... né? Até então não... Tava difícil, Era né? muito difícil. Mas depois dos browsers ficou muito fácil, né? Todas as empresas que queriam produzir um site conseguiam produzir, publicar, e a única coisa que o cliente precisava saber era o endereço, a URL, né? Depois surge o Google organizando isso tudo. Como muda, né? Isso para mim foi um ponto de flexão. E, na verdade, a história do Google vem do Yahoo, que, na verdade, era um catálogo, né? Então, tem... Mas... um outro grande momento, acho que, da história do ser humano, o lançamento do iPhone. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que o Steve Jobs apresentou o iPhone, né? Também. E o iPhone... Então, eu comecei a ter Kinect com a ideia da internet móvel. E a tecnologia que eu falei que era o app, ele tentava miniaturizar o site dentro de um telefone. Só que era um telefone que a tela simplesmente não fazia sentido. Sim, o hardware não devia acompanhar ali. E o que o iPhone fez, na verdade, foi miniaturizar o que era a experiência web, né? Só que em vez de usar o mouse, ele criou a interface touch.
E, na verdade, quando o Steve Jobs apresentou, ele falou exatamente isso. Ele contou a história, inclusive, do início da Apple, inspirado quando ele viu o mouse no laboratório de pesquisa da Xerox, né? Que ele teve lá na evolução do Macintosh e tal. Que na verdade, muito essa perspectiva da interface, de como a pessoa interage com a máquina, né? E pô, na internet móvel surgiram também aplicações, o social explodiu, né? Instagram, poxa, um fenômeno, né? Eu acho que um case super legal também, que todo mundo entende, é a experiência do Uber, né? O iFood aqui no Brasil, pô. Então, isso tudo viabilizou por causa desse behavior do smartphone. E agora, o grande momento da internet, do AI, foi o ChatGPT, né? Que é o que o pessoal chama de momento iPhone do AI First. E aí, o que é realmente disruptivo é o cara trazer a tecnologia que, na verdade, tinha evoluído já desde 2017 com o artigo do Transformers, né? Que já tinham desenvolvido esses modelos do LLM, mas trazer essa experiência para o consumidor. E aí o negócio explodiu. E agora o que eu fico meio que pensando assim é, pô, que horas que as marcas vão estar dentro do ChatGPT? Será que o ChatGPT vai ser realmente o Google da internet AI First? Isso que eu ia te perguntar, aonde que vão acontecer, né, essas experiências agora AI First? Será no ChatGPT? O que você está, dos seus estudos, das suas pesquisas, o que você está imaginando? O que você está prevendo? Timeline para frente agora. Agora a gente quer saber para frente. A pergunta é de $1 milhão. Então, a gente eu tenho algumas hipóteses e mais uma vez, eu gosto de olhar sempre na perspectiva do usuário e do behavior, do comportamento. Uhum. E uma frase que eu adoro é a seguinte: é muito mais fácil você trazer um produto novo para uma comunidade do que criar uma nova comunidade em volta de um produto. É assim, você criar a comunidade E aí até por isso que você fala assim, eu recebo muita pergunta assim, o que vai acontecer se o WhatsApp desaparecer com a Blip? Para o Brasil, não sei, para a Blip, né? Eu digo brasileiro, para o usuário aqui no Brasil, pelo menos, é um caos quando ele sai do ar, quando acontece qualquer problema, né? Então, e aí a resposta que eu dou assim, se acontecer a gente vai estar preparado, com certeza. Mas esse cenário é muito improvável, porque o difícil não é desenvolver o aplicativo. O difícil é construir a comunidade. Que se criou enorme aqui no país, né? Mas você comentou comigo que nos Estados Unidos não é a mesma coisa ali, né? Então, e é exatamente porque ele não consegue construir comunidades. Porque o que aconteceu lá, né, se você lembrar da história, até que eu contei, né, que o WhatsApp estava matando o SMS, tinha uma motivação. Eu lembro uma vez, um mega executivo o cara era presidente de uma empresa super importante. Eu estava num jogo de futebol com ele, era o início do WhatsApp, estava todo mundo usando. Ele virou para mim e falou assim, cara, como é que esses caras conseguem mandar SMS de graça? Porque o consumidor não entende a tecnologia, entendeu? Ele entende a experiência, e a experiência que a gente tinha era de usar o SMS para se comunicar. Sim. Ele não tinha percepção que o SMS era uma rede da operadora e que aí, usando a tecnologia da Apple, eles desenvolveram um aplicativo que o pessoal chama de over the top, né? E eles levaram isso para o público de graça. E o que fez o WhatsApp crescer, na verdade, primeiro é que ele funciona muito bem, né? Mas era o apelo do SMS de graça. E todo mundo gostava disso, né? E pelo que eu me lembro que tinha o lance de ser multiplataforma, né? Sim, porque também. Quem tinha iPhone não podia falar com quem não tinha. Lembra? Então, mas esse fenômeno do preço do SMS não aconteceu nos Estados Unidos. Porque lá as operadoras tinham o modelo lá sempre foi mais pós-pago, né? Que era o plano All You Can Eat. Você podia mandar SMS à vontade. E acabou que a própria Apple também e o Android, eles evoluíram o aplicativo de mensagens. Então, a experiência em si de mandar a mensagem, que você pode mandar foto, vídeo, áudio, ela não é muito diferente da do WhatsApp.
tem esse problema que é a experiência de um Android para um iPhone, tem alguns problemas mesmo. Mas isso aí dificultou a expansão do WhatsApp lá no mercado americano. E até hoje, a Meta não consegue fazer o WhatsApp substituir esses dois aplicativos que, no fundo, a questão não é o aplicativo, é a comunidade, entendeu? E aonde que vai acontecer, onde vão acontecer essas experiências AI First? Então, A gente está falando do WhatsApp, isso. a gente citou aqui o ChatGPT, é em alguma delas ou é em uma terceira? Vamos lá. Considerando que tem o hábito. Essa pergunta é boa porque eu converso isso o dia inteiro na verdade, com as empresas mais importantes do mundo, assim. Eles têm me convidado para discutir a evolução. E eu tenho uma aposta muito forte nos aplicativos de mensagens, exatamente porque é onde a gente já está se comunicando em conversas digitais, e a principal forma é o chat, né? Uhum. Mas quando eu gosto de enfatizar que é o chat, mas o chat não é ficar mandando texto, né? A gente manda emoji, a gente manda vídeo, a gente manda foto. E o WhatsApp hoje, na verdade, tem um roadmap imenso de recursos. Então a comunidade já existe ali, e você então trazer uma experiência suportada por AI, ela encaixa perfeitamente dentro do WhatsApp. E, na verdade, cada país do mundo, principalmente na Ásia existe o Line no Japão, o WeChat na China, o KakaoTalk na Coreia, tem também um no Vietnã, que eu esqueci o nome. Já existem as comunidades e todos esses aplicativos, então eles estão virando plataformas para experiências baseadas em AI. Então eu pegar uma das comunidades que já existe, especialmente o WhatsApp, eu sou muito convicto de que o WhatsApp provavelmente, principalmente aqui no Brasil, vai ser o grande portal, ou vai ser o browser da internet AI First. Tem um outro cenário que eu acredito muito também, que é muito forte, mas vai depender muito da estratégia, que é a evolução do search, né? Hoje, quando eu converso com os nossos clientes e, na verdade, o modelo de negócio da internet hoje é baseado em advertising, né? Onde está o dinheiro, né? Que é o modelo do Google, da Meta, do TikTok, é tudo baseado na venda de mídia. Todos eles estão tentando evoluir para se tornar experiências conversacionais. Se você consultar o Google hoje, ele já tem ali um pedacinho do Gemini que já e ele tem a possibilidade de você clicar num botão e ter uma experiência 100% conversacional. O que eu pergunto e falo assim, você tem que pensar como vai ser a experiência do usuário. E aí a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o usuário vai conversar com a marca ou vai conversar com o Google? Tá? O Google vai permitir que a marca, na hora que o usuário clicar, vamos supor que ele clicou no link da marca, vai aparecer ali um contato da marca e eu vou ter uma experiência de conversar com a marca, ou eu vou conversar com a marca através de um contato que, na verdade, é do Google? Você está falando quem é que vai controlar a experiência. Você está falando isso, né? O que o usuário vê. Ele tem experiência. Numa conversa digital, sempre entre dois contatos. Eu estou mandando uma mensagem para o Google ou eu estou mandando para uma marca? Essa é a primeira pergunta. É a percepção dele de experiência. E uma outra coisa que eu gosto de enfatizar muito, que é a força do WhatsApp, é o que eu chamo de Infinite Thread, que é uma conversa eterna. Porque você pega o seu WhatsApp, você tem aqui as conversas. Eu nunca deletei nenhuma conversa, então eu tenho a thread persistente. Para uma experiência entre um consumidor e uma marca, não existe mais aquele conceito do TMA, do ticket. É uma relação contínua. Então, o que eu fico perguntando, nessa evolução do search para se tornar conversacional, como é que fica a persistência das conversas? Eu vou conseguir voltar no Google e continuar uma conversa que eu comecei ali, tanto na perspectiva do consumidor como na perspectiva do usuário, mas eu não subestimo o Google em hipótese nenhuma. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho espetacular, especialmente em infraestrutura, mas na audiência eles também têm eu vejo um cenário muito forte, tanto do Google evoluindo como também o Gemini. E o Gemini entra nessa categoria dos
dos novos formatos, que na verdade é o ChatGPT que inaugurou, né? Que são esses assistentes, e que na verdade é o que o pessoal chama de AI hoje. Quando você fala assim, Virou sinônimo, né? ChatGPT virou sinônimo de... ChatGPT virou sinônimo, igual o Google virou sinônimo de search, De busca. Exato. o ChatGPT virou sinônimo de AI. Uhum. E aí a pergunta é a mesma. E o ChatGPT já fez um movimento que é muito na direção do que eu estou falando, que é a permitir que as marcas publiquem GPTs, não sei se você já viu, e tem até um catálogo lá, que nada mais é do que uma bolinha, um contato, que você pode ter uma conversa, então, com uma empresa. Mas essa conversa, ela é persistente, você consegue voltar lá e continuar aquela conversa, mas ainda não vi a marca podendo te mandar uma mensagem através do ChatGPT. E eu tenho visto também alguns vezes, foi até o tema de um outro artigo, que foi aquele Conversas que Vendem, né? Que é meio com uma integração mais de back-end, que a conversa continua sendo com o ChatGPT, mas, por exemplo, com a parceria que eles fizeram com o Shopify, você vai poder comprar um produto diretamente numa conversa com o ChatGPT, mas ali atrás tem toda uma infraestrutura que você vai conseguir comprar um produto em um clique, fazer o pagamento pelo próprio ChatGPT. Então, Agora, como que se integram todas essas experiências em diferentes canais? Na verdade, uma única experiência em diferentes canais desse usuário. Porque ele pode começar pelo ChatGPT, como que ele vai para o WhatsApp, depois como que ele vai para o, sei lá, para o Google. Como que esses vários canais poderiam se conversar para que haja uma experiência fluida para esse usuário? Porque ele é o mesmo, né? E a marca também é a mesma. então, eu uso como exemplo isso até assim, às vezes, quando você liga para mim, quando você me manda um e-mail, quando você me manda um WhatsApp, tem gente que na verdade, manda um e-mail, manda um SMS, né? manda o WhatsApp falando que mandou o e-mail e liga para ver se você viu o WhatsApp, né? Mas a expectativa é que é uma pessoa, é a mesma pessoa. Sim. Exato. Então, o pessoal fala, né, no paradigma anterior, que era o paradigma da touch, era muito difícil se pensar dessa forma que a gente propõe uma arquitetura que a gente chama de One Contact, que é essa arquitetura do contato inteligente, porque tudo, na verdade, é mandar mensagens e receber mensagens, que, na verdade, podem ser diversos tipos de conteúdo, mas você consegue criar um roteador, vamos dizer assim, que é um ponto que, independente se ele está no WhatsApp, se ele está no ChatGPT, ou se ele está no Grok, ou se ele está no Google, a infraestrutura da marca pode ser baseada em um contato só. Então, o que eu gosto de falar é que a arquitetura que a gente propõe é uma arquitetura que já é omnichannel by design. E ela já é integrado by design, mas isso é uma reinvenção da arquitetura atual, que o pessoal chama de omnichannel, onde cada canal você cria uma experiência e depois você tenta criar uma consistência no back-end, mas a gente propõe fazer isso no design da solução. E esse Omnichannel by Design também ele tem que estar aberto porque há cada vez mais canais e novas tecnologias também surgindo, né? Porque se for by design fechado também não adianta, né? O que vai ser daqui a pouco o ChatGPT? Que outro vai ser o ChatGPT com outras funcionalidades? Porque se ele for by design ali Então, amarrado... Eu concordo com isso. A nossa arquitetura está preparada para isso. Mas o que a gente percebe na prática é que existe esse meio que uma tendência no mundo digital do the winner takes all, né? Então, aqui no Brasil, 99% das interações são pelo WhatsApp. E o usuário não tem esse comportamento de começar uma conversa no WhatsApp, ele só vai para o telefone se aquela conversa não estiver resolvendo o problema dele. E uma outra coisa que eu acho muito legal do WhatsApp também é que ele viabiliza essa experiência que o pessoal chama de O2O, que é um online por offline, com o modelo concierge que a gente chama. Porque hoje o que acontece? Quando você vai numa loja, por exemplo, loja de roupa, por exemplo, 100% dos vendedores pedem seu WhatsApp. Por quê? Porque depois ele vai ficar te mandando nova coleção,
faz todo esse processo, na verdade, manualmente. Então, assim, sim, a gente está preparado, mas a realidade hoje é que o WhatsApp tem essa dominância muito grande. A gente está muito atento com a relevância que o chat GPT está ganhando na perspectiva da audiência. Esses dias foi muito engraçado. No Dia dos Namorados eu fui comprar um buquê de rosas e aí eu encontrei com um amigo meu que tinha um tempão que eu não encontrava. Na fila Pessoalmente. Pessoalmente. Ele falou, cara, que coincidência encontrar com você aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Aí ele me mostrou uma conversa dele com o ChatGPT, falando que ele queria implementar o WhatsApp na loja dele e que ele queria que o ChatGPT falasse qual que era a melhor empresa para ajudar ele. E o ChatGPT falou umas 5 opções. E ele falou da Blip, falando assim, a Blip é uma plataforma super robusta, especialmente boa para grandes empresas. Você está falando aqui sobre SEO para IA, né? SEO para IA é um tema super importante agora, mas o que me chamou a atenção? Ele estava tomando a decisão dele, e na verdade ele estava na tendência de nem me ligar. Ele falou assim, cara, eu não ia nem te ligar por causa do ChatGPT, porque a minha empresa não é grande. E, na verdade, a gente tem uma oferta tão boa quanto para grande para as pequenas empresas. A gente está lançando uma agora que vai ser super legal, que é para very small business, assim, que é a empresa de uma pessoa. E aí, o que eu fiquei me perguntando, e eu perguntei para ele, falei assim, cara, se você pudesse falar com a Blip dentro do ChatGPT, se tivesse aí, o Blip tivesse azulzinho, e você clicasse, e aí aparecia uma bolinha do Blip dentro do ChatGPT, você conversaria? E esclareceria essas dúvidas que você pensou em me ligar, mas falou, não vou ligar para ele, porque... E aí ele me perguntou assim, é verdade que vocês só trabalham com empresa grande? Eu falei, claro que não, cara. E, moral da história, ele virou cliente nosso, já tá... E o buquê foi comprado, né? Foi entregue. Foi entregue. Os dois buquês. Mas isso mexeu muito comigo. Eu fiquei pensando, nossa, o ChatGPT tá virando enciclopédia. Tá virando um lugar onde as pessoas estão procurando e tomando decisão. Então ele tá indo muito assim num novo search, né? E aí é que entra essa história da batalha para a audiência. Então, assim, a maioria dos nossos clientes, eles também gostam de focar. Então eu falo assim, vamos focar no WhatsApp. Aí a gente leva, não, vamos também no Google RCS, por exemplo, vamos no Instagram, vamos focar no WhatsApp, porque realmente a relevância está lá. Mas eu acho que vão começar sim a surgir outros canais e a gente está preparado e a gente tem essa vantagem da nossa arquitetura já de ser integrada by design. E tô doido para ver isso acontecer, na verdade. Tô querendo ver os clientes pedindo para entrar no ChatGPT, os clientes pedindo para entrar nas novas versões do Google e pedindo, sei lá, o que vai aparecer. O Grok, né? O pessoal está elogiando muito o Grok agora, não sei se vocês baixaram e estão usando. Então, a polêmica do Perplexity, né? Pois é, do browser. Que eles queriam comprar. Queriam não, né? Fizeram. Cara, genial. Eu assisti um podcast do fundador deles lá. Ele falou uma estatística que eu não sabia. Ele falou que 70% das buscas hoje acontecem na barra da URL, na barra do browser, não no site. E é por isso que ele quer fazer esse movimento, que ele falou assim, pô, se eu comprar o Chrome, na verdade eu estou comprando 70% da audiência do search, né? Agora aqui pensando, tudo que a gente está conversando, o que muda, o que deveria mudar na cabeça de um líder que ainda não é AI first? Ele está perdendo tempo? O que ele tem que olhar para colocar isso como uma prioridade, né? O AI realmente first na empresa dele, para que o negócio dele esteja preparado para o futuro que já está acontecendo agora. Tem orientações práticas para a gente, para nossa audiência aqui, entender como que isso pode virar realidade na empresa dele. Então, vou aproveitar e falar e até dar algumas dicas aí de conteúdo, né? Tem um livro muito legal que chama Experimentation Machine, que é Product Market Fit na era do AI.
E o livro é muito legal porque ele fala exatamente esse conceito da experimentação. Hoje, você testar uma hipótese com GenAI é muito fácil, né? Você, por exemplo, a gente usa para a gente fazer. Teve um cliente internacional nosso que fez uma pergunta para a gente se a gente conseguiria viabilizar uma integração do WhatsApp com um aplicativo super importante também. A gente fez uma demo usando o Lovable. Entramos lá no Lovable, falamos com o Lovable o que a gente queria fazer e em 2 horas a gente conseguia demonstrar exatamente o que o cara queria fazer para poder, para ver se fazia sentido o que ele queria. E validamos a hipótese. E aí depois, então, você entra numa fase de desenvolvimento e de delivery daquilo. Então, esse mindset da experimentação e pensar no processo, não na tecnologia. Tem uma frase que eu gosto muito também, que que é o presidente da OpenAI, que é o Greg, que é cofundador, né, com o Sam Altman. Ele falou num evento do Goldman Sachs que... E essa frase, na verdade, não é nem dele, mas ele aproveitou, que é: a única certeza é a mudança. É muito mais importante estar preparado para um processo de evolução do que para o processo do uso da tecnologia agora, né? A própria OpenAI, a cada 6 meses, ela lança o GPT-5, GPT-6, o 7, e estão surgindo várias outras API. Então, é pensar nesse processo de experimentação e de evolução. E aí teve um outro artigo um estudo que foi publicado até pelo MIT, falando que 95% dos projetos de AI no mundo enterprise estão falhando. E lá ele dá várias recomendações. E a principal, acho que falha é muito esse foco na tecnologia, ao invés de foco no problema que você quer resolver. E, na verdade, o foco nesse processo de aprendizado e de evolução contínua. Que a tecnologia é poderosa, assim, hoje, esse exemplo que eu te dei é espetacular. A gente hoje tem feito muito vídeo também. Na área de vendas, e aí eu estou citando o exemplo de venda B2B, né, que a gente vendendo para os nossos clientes. A gente hoje, a produtividade é muito maior, a tangibilização do que a gente consegue fazer é muito melhor. E hoje a gente consegue ajudar muitas empresas a fazer esse processo dentro do WhatsApp. A principal recomendação para mim é focar no cliente, no usuário, seja um cliente interno ou externo, entender qual que é o caso de uso e focar em resolver aquele caso de uso e ter esse software mindset de evolução contínua. Começa rápido, mas começa entendendo que na hora que você publicar, você já vai ver que tem que melhorar. Só que você consegue ver o que tem para melhorar usando os analytics que usa o próprio GenAI como tecnologia por trás também. É um processo de evolução contínua. Então, assim, às vezes eu tenho visto muitos projetos, às vezes o cara quer fazer uma coisa muito disruptiva e fala, não, e isso eu acho até culpa um pouco desse hype, né, de o pessoal falando que vai impactar tudo, que vai mudar tudo, e aí eu vejo muito projetos que os caras pensam assim numa mega solução. E o que eu gosto de falar, cara, pensa num processo de evolução e não na disrupção. A gente está chegando aqui nos minutinhos finais. Já? Já, você acredita? A última pergunta difícil para o Roberto, já que ele gosta de trazer... Eu ia jogar para os dois uma pergunta difícil. Na verdade, você que está aqui hoje com a gente, você merece também participar da pergunta difícil. Não, Roberto que é quem tem que responder as difíceis, vou me esquivar aqui. Mas sabe qual que é a minha pergunta? A gente sempre termina aqui nosso podcast pedindo para... Nós três, na verdade. Nós três participamos disso. Legal. Qual é a palavra-chave ou o pensamento-chave que ficou para você dessa conversa? Aí eu converso aqui com o Santi, daqui a pouco passo para você, e eu termino com a minha. Eu queria ouvir do Santi aqui. O meu pensamento-chave, ele tem um pouco a ver com a pergunta difícil que a gente faz num segundo momento que a gente vai se encontrar, Roberto, que é esse desafio na equação tempo, aprendizado, execução e paciência para aprender.
que é mais ou menos um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Que eu enxergo que essa velocidade que a gente tem tudo, o ser humano não aprende dessa velocidade, né? Infelizmente. Então, o nosso software aqui não, né? Ele não consegue processar e aprender tão rápido algumas coisas quanto as inteligências artificiais, enfim. E nessa lógica, eu tenho muito esse pensamento nos últimos meses / anos, assim, né? Que é como que a gente, inclusive, seta essa expectativa, né? De que algumas coisas vão demorar. E como liderança, eu acho que tem um olhar aí, né? Que é, às vezes, você chega no momento eureka da solução, mas para desdobrar isso e para um monte de gente entender, leva tempo. Porque as pessoas, cada um entende de um jeito, cada um tem um contexto, cada um... E aí não tem muito AI nesse rollout que vá... Óbvio, tem ferramentas que aceleram, mas eu acho que para mim o desafio ele mora aí, né? Que é a gente conseguir orquestrar tudo isso com alimento de expectativas e resultados e tudo que a gente tem que buscar como negócio, né? Que é equilibrar essa necessidade de aprendizado contínuo com o tempo que a gente demora para aprender, com a evolução que as coisas acontecem. Então, não sei se me fiz muito claro, mas é meio nesse lugar assim que eu vejo que essas conversas estão indo, e com o Roberto, que traz muita história, muita profundidade nas coisas, me fez pensar mais ainda nisso. Legal. Seu pensamento-chave. Obrigado, Santi. Sensacional, sensacional. Foi até influenciado por você. Eu acho, tem uma palavrinha que é legal, que é interação. Tem um livro muito legal que eu li, que é do Johnny Ive, que agora até virou sócio da OpenAI também, que chama Insanamente Simples. E ele fala o seguinte, que toda grande ideia começa com um pequeno insight. Só que para você conseguir transformar isso numa ideia bold, você precisa começar a interagir. E às vezes você tem um insight que você não sabe direito o que é. Mas aí você chega e senta do lado de um colega, pô, eu pensei nisso aqui, o que você acha? E você começa a interagir. E eu acho que a palavra-chave é interação. E até por isso que a gente gosta de falar assim, pô, começa rápido. Começa a ter as interações. Porque a cada interação, você, na verdade, está aprendendo. E o que a gente está se propondo a fazer na Blip, eu gosto muito dessa ideia e realmente a gente está se posicionando com isso. A gente gosta de falar que a verdadeira inteligência é a capacidade de aprender e evoluir, se adaptar ao contexto. E o pessoal fica, e acho que foi o último artigo que eu escrevi também. Mais recente, o último nunca, mais recente. O mais recente foi exatamente fazendo essa pergunta, mas afinal, o que é inteligência? Eu participei de uma conversa com um cara até da OpenAI, que ele soltou a seguinte frase: inteligência vai ficar cada vez mais barato. Eu falei, tá bom, mas o que é inteligência? Você vai me dar um modelo que é bom de matemática. Tá, beleza. Ele é bom de matemática. Mas o que significa inteligência, na verdade, na perspectiva de uma empresa? Porque vai ficar mais barato? Como assim vai ficar mais barato, né? E se vai democratizar mesmo, ele fala, o que vai acontecer com o capitalismo? Não vai ter competição mais, porque todo mundo tem acesso à mesma. E aí eu cheguei a essa conclusão que, na verdade, ser inteligente não é uma coisa, uma soma. É a capacidade de aprender. É isso que define a inteligência. E o que mais gera inteligência é a interação. Você aprende a cada interação. Então, e essa frase do Johnny Ive eu acho espetacular, que é, você tem uma ideia, para você conseguir evoluir essa ideia, você tem que botar ela para fora. Você tem que interagir e colher os feedbacks. Então, o meu pensamento-chave acho que é esse. Mas não só isso, né? Você tem que aprender e usar o que você aprendeu, que aí é executar, que é a experimentação, a validação e realmente criar esse ciclo virtuoso de evolução contínua. E aí eu acrescento a minha aqui, que é a prontidão
também para o futuro, para esse Legal. futuro. Porque testar, né, ter a mentalidade, né, e o testar significa prontidão. E prontidão para o futuro é um conceito, né, que é o Future Ready, que é um conceito do MIT, do Centro de Pesquisa do MIT, da Escola de Negócios do MIT, do CSR. E eu acho que isso aqui resume muito a nossa conversa, né? É a gente aqui no agora pensando o futuro que vem do futuro. O futuro está acontecendo já aqui com a gente, né? Quando a gente fala do AI First, quando a gente fala do Omnichannel by Design, eu acho que a gente já está falando sobre essa prontidão. Então, eu acho que assim a gente encerra. Eu agradeço muito, muito a sua presença aqui hoje, Roberto. Foi uma honra te ter aqui. Uma honra também ter você aqui com a gente, Santi. Volte outras vezes, venha a São Paulo e esteja aqui com a gente. E só contando para vocês que agora nós três saímos aqui do estúdio, porque a gente vai fazer agora, o Roberto vai dar uma masterclass no nosso programa AI Leadership Navigator, que é um programa do Senex, com um respaldo, com toda uma curadoria de conteúdo aqui da MIT Sloan Management Review Brasil. Então, agora a gente se despede daqui e a gente vai se encontrar daqui a pouquinho com uma audiência presencial. Legal. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada à sua audiência. A gente se vê neste episódio e em próximos episódios no nosso portal mitsloanreview.com.br. Até lá, abraços a todos!